Bom dia, boa tarde, boa noite. É o pastor Diego de volta aqui, trazendo aqui momentos com Deus, momentos de reflexões diante da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste dia de hoje trazer uma palavra para você que muitas vezes nós nos pegamos, se perguntamos, ou alguém pergunta para você, alguma pergunta e nós muitas vezes não temos uma definição. Eu quero tratar nesse dia de hoje sobre o assunto: o que é pecado? O que é pecado? Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro, as cartas de João, primeira carta, capítulo 3, versículo 4. É a Bíblia Sagrada é o manual do cristão, é o seu manual, é o manual daquele que gosta de Jesus. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Senhor: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu vou repetir novamente: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Amém? Quem sabe você muitas vezes se pegou se perguntando o que é pecado. E eu quero trazer nesse dia de hoje a definição do que é pecado. Qual é a definição, pastor Diego? O que é pecado? Uma das principais que nós iremos aprender, os seus originais, diz que pecado é errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque diz a história que em Israel havia muitos soldados bons de atirar pedra, e eles não erravam o alvo de maneira alguma. E quando ele errava o alvo, aí se deram-se o nome de errar o alvo, como se pecar. Quando erra, você pecou, porque você não acertou. Então vem daí essa origem, porque errar o alvo. Amém? Mas eu quero trazer nesse dia de hoje uma definição melhor para o seu entendimento, para você que quer aprender algo da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Diego Costa, o seu amigo. É o seu amigo, agora aqui um momento com Deus. O que é pecado? Eita glória! Pecado é errar o alvo. E nesse dia de hoje eu quero trazer o que é pecado. Pecado, irmãos, para uma tradução mais, para a gente entender melhor, é violação. É violar os preceitos religiosos. Isso é pecado. É nós violar, ou deixar de fazer os preceitos religiosos. Pecado também se dá pela desobediência em qualquer norma ou preceito que venha de Deus. Você vê que o pecado é qualquer ato, ou sentimento, ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Você está me entendendo? Isso é pecado. Qualquer sentimento, qualquer pensamento que vai contra os padrões de Deus, isso se torna pecado. E a Bíblia diz que o pecado, quem pratica o pecado também pratica a iniquidade. É uma palavra muito maravilhosa que nós lemos no dia de hoje, para você entender o que é pecado. Eu falo sempre que o ser humano, ele sempre vai pecar. Ele sempre vai estar pecando, porque o único perfeito é o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu digo mais: o que é pecado, pastor Diego Costa? Pecado, irmãos, é tudo aquilo que vai contra Deus. Vou trazer outra definição para você: o que é pecado? Qual é a definição, pastor Diego? A definição, meus irmãos, meu amigo, você é leitor da palavra de Deus, está aí, que bênção, bom te ver você ouvindo esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pecado
eu falo, eu até anotei aqui, né, nas minhas escritas aqui, que só eu entendo. Se eu mostrar para vocês, você não vai nem entender, né? O pecado, eu falo que é tudo aquilo que ofende a Deus, né? É tudo aquilo que ofende a Deus, e isso se torna pecado. E o interessante é que pecado também se resume em outra linha de raciocínio, que pecado também se define a si próprio, né? A nós mesmos. Quando nós nos prejudicamos a nós mesmos, isso se dá por pecado. O que é pecado, pastor Diego? Pecado é você ir contra os regimes divinos, contra as leis divinas, melhor dizendo, contra os preceitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago diz que também pecado é omissão. O que é pecado? Você omitir. Isso também se deve como pecado. A palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão esplêndida, tão grande sobre as nossas vidas, que o Senhor vem trazer para nós sobre isso. Então, o que é pecado? Tudo aquilo que viola a lei de Deus, tudo aquilo que vai contra os preceitos do Senhor, desobediência a Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele faz os estatutos, cria o estatuto, cria-se as leis, para que o homem viesse a andar sobre a lei. Porque o Senhor criou-se a lei, porque o Senhor criou os seus estatutos, para que o homem andasse nele, e seja, tentar andar perfeito diante dele. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Então eu falo que como ser humano, ele erra muito. Mas eu falo, esse dia eu estive falando com alguns irmãos, diz: ó irmãos, todos nós erramos, mas vamos tentar errar menos a partir de agora. Então você está entendendo o que é pecado? Gravou aí? Então, meu irmão, grave aí, passe para algumas pessoas, você vê algumas perguntas: o que é pecado, pastor Diego? Pecado é violação contra as leis de Deus. Pecado é violação contra os preceitos do Senhor. Irmãos, pecado é você não estar enquadrado onde Deus quer que você estava, né? Pecado é você estar aí nessa vida dissoluta, uma vida, vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então a Bíblia nos diz que nós devemos andar em obediência, porque pecado é desobediência a Deus. Como você está desobediente a Deus, você está entrando na área desse pecado, você está praticando o pecado. E quando a Bíblia diz que você pratica o pecado, literalmente você está já praticando a iniquidade, né? Aí você me diz: pastor, o que é iniquidade? A iniquidade nós entendemos pela palavra divina que nós lemos hoje, que é ação contra a moral religiosa. Isso é iniquidade. Quando nós vemos ter essas ações contra a moral religiosa, ou da religião, nós estamos praticando a iniquidade. A iniquidade é a mesma coisa de pecado. Amém? Você entendeu? Que Deus te abençoe. Deixa aí seu like, compartilhe com algumas pessoas que precisam aprender o que é pecado. Errar o alvo. Como assim errar o alvo? Eu não posso errar o alvo. O soldado não errava. Ele era bom nas suas pedradas. Eles pegavam as pedras, porque era bom no alvo. Não errava um. Se chegasse um daqueles errados, olha, você pecou. Então, pecado é errar o alvo. Pecado é ir contra os preceitos de Deus. Pecado é violar a lei do Senhor Jesus. Pecado é omitir. Pecado é você viver do jeito que muitas vezes muitos estão ensinando por aí, O que é pecado, pastor? Então, muitas vezes nós perguntamos o que é pecado e o que não é pecado. Então nós se pegamos aí. Eu quero trazer depois um outro estudo,
né? Não é pecado porque não posso fazer. Deus te abençoe, um forte abraço, Jesus é conosco.